A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem ao céu. Estamos aqui na carta aos Hebreus, carta essa que não tem o seu autor identificado, né? Mas a grande maioria, grande parte dos pesquisadores acreditam que seja o apóstolo Paulo o autor desta carta. Porém, nós não temos essa certeza, porque o autor não é identificado. O interessante é que a carta aos Hebreus, ela inicia apresentando a pessoa de Cristo. Quem é Cristo e a importância de Jesus Cristo para a minha e a sua salvação. Onde Jesus se encaixa nisso aí? Ele vai dizer que Jesus, ele é o sumo sacerdote, é aquele que pagou, aquele que cumpriu o sacrifício puro e verdadeiro, para que eu e você pudéssemos ter acesso à nossa salvação, à vida eterna. Porque todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo, diz as Escrituras. No capítulo 3, interessante, é que o autor ele chama a atenção e nos relembra a postura do povo de Israel quando saiu do Egito, né? Povo que presenciou o milagre de Deus, presenciou as maravilhas de Deus, mas foi um povo rebelde. Por conta da sua rebeldia, eles não foi permitido por Deus que eles entrassem na terra prometida. Povo rebelde, povo que se rebelou contra Deus. Mas ainda aqui no versículo 3, é o texto que eu vou fazer a leitura, versículo 12 e 13 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês jamais cheguem a ter um coração mau, que se recuse a crer e que os leve assim a se afastar do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado, afastando assim seu coração de Deus. Versículo 19. Vemos, pois, que aqueles que saíram lá do Egito, que foram resgatados por Deus, vimos, pois, que eles não puderam entrar naquele lugar porque tinham se recusado a crer. Nós estamos diante, meu irmão, minha irmã, de muitas dificuldades, muitos problemas que a humanidade passa. Não só hoje, mas sempre foi assim, né? Sempre houve fome, sempre houve guerras, sempre houve sofrimento, porque a pregação de Cristo, ela não veio dizer para mim, para você, Jesus não veio oferecer para o povo de Israel a ausência de sofrimento aqui na terra. Foi por isso que Jesus foi crucificado, porque Jesus falou: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperássemos apenas as coisas dessa terra, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Então, muitos dos judeus não conseguiram entender isso, porque Jesus não vinha libertar o povo do jugo romano, pegar a espada, liderar, porque eles esperavam isso do Messias. O sofrimento, ele sempre vai se fazer presente na vida do ser humano, que é consequência daquele pecado original que aconteceu lá no Éden. Então, não foi isso que Jesus ensinou. Mas nós vemos aqui o texto dizendo que nós precisamos tomar cuidado para que nenhum de vocês cheguem a ter um coração mau e que se recuse a crer. Às vezes nós, por conta das adversidades, das lutas, nós nos recusamos a crer, meu irmão. Muita gente se apostatando até da fé, procurando caminhos mais fáceis, porque estão oferecendo caminhos mais fáceis. Enquanto Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. Mas infelizmente o mundo, ele sempre ofereceu às pessoas facilidade. O povo saiu do Egito e em determinado momento começaram a murmurar, querendo voltar, que sentiam saudade dos pepinos, dos alimentos que eram oferecidos no Egito. E esqueceram que estavam debaixo de um jugo, debaixo da escravidão. Às vezes nós esquecemos
que estamos debaixo, ou estávamos debaixo de um jugo da escravidão do pecado. E hoje, libertos em Cristo, muitos têm se esquecido disso e dado lugar ao diabo. Por isso que a Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, crer nisso. Nós não podemos deixar as circunstâncias nos afastar de Deus. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros todos os dias. Certo de que no mundo teremos aflições, no mundo teremos dificuldade, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos perseverar até o fim. Essa é a verdade. E diante desse texto, quando nós olhamos o texto aqui aos Hebreus, ele vai dizer no versículo 19, versículo 19, vemos, pois, que eles não puderam entrar naquele lugar, porque tinham se recusado a crer. Lá em Apocalipse vai dizer que naquele grande dia, Jesus vai dizer para aqueles que perseveraram até o fim, vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Nós precisamos perseverar, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos abrir mãos dos nossos princípios. Tem muita gente abandonando o Evangelho de Cristo para seguir um outro caminho, um caminho mais fácil, um caminho que parece ser um caminho bom, mas no final é caminho de morte espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá escrevendo aos Coríntios: há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Tem muitos crentes, muitos servos do Senhor fracos e doentes. Tem muita gente desanimado, porque estão olhando as circunstâncias, esquecendo de olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para o Senhor. A promessa dele é que naquele dia ele virá buscar a igreja. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar, irmãos, firmados na rocha. Nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, orando, clamando ao Senhor, para podermos suportar as aflições do dia a dia. O povo, diante das dificuldades que tiveram, começaram a murmurar, começaram a querer voltar para o Egito. E tem muita gente buscando o caminho mais fácil. Cuidado, cuidado. Provérbios capítulo 14 vai dizer que há caminhos que para o homem são caminhos de paz, mas o final é a morte. Que possamos, meu irmão, minha irmã, ter cuidado, como o autor está dizendo aqui, para que nenhum de vocês jamais cheguem a ter um coração mau e que se recuse a crer. E que os leve assim a se afastar do Deus vivo. Não se afaste. Persevere no Senhor. Está difícil? Está difícil para mim também. Está difícil para todo mundo. E agora, mais do que nunca, estamos num momento muito difícil para nós cristãos, em que os nossos princípios estão sendo bombardeados. Nós estamos sendo acusados de fundamentalista, de nazista, de fascista, de tudo que não presta. Nós estamos sendo acusados. Porque a sociedade, o mundo, quer impor sobre nós princípios que a Bíblia claramente condena. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Com o Senhor, tudo vai bem. Mesmo que eu venha passar pelo fogo, eu não irei me queimar, porque o Senhor estará comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor me fortalecerá. O Senhor renovará as minhas forças para que eu possa suportar as aflições do dia a dia. Tome cuidado, irmãos. Vigie. Busque resposta no Senhor. Confie no Senhor. No mais, Ele fará. Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando. Em nome de Jesus. Fique na paz.